Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Lar Irmã Zarabatana. Agora no ano de 2021, estamos aqui novamente compartilhando do ensinamento da doutrina espírita, aprendendo cada dia mais. E é um grande prazer estar aqui reunidos. Eu desejo a todos um ano de muita luz, de muito aprendizado, de muito aprimoramento moral, intelectual, de muita reforma íntima, muita transformação, muitas conquistas e, sobretudo, muita saúde a todos nós. Antes de iniciar, vamos elevar o pensamento ao Mestre, pedindo a Ele que nos dê muita luz na noite de hoje. Agradecemos a oportunidade de mais um dia de estudos, de reflexões, e que o nosso Mestre Jesus, juntamente com os emissários do bem, possam nos intuir e nos preparar para a assimilação desses ensinamentos espíritas, para que a gente consiga colocar em prática. Com a graça de Deus, que assim seja. Bem, meus irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Marina, eu sou colaboradora do Lar Irmã Zarabatana e hoje eu trouxe um tema para a nossa reflexão: desigualdade sob um olhar social e espírita. Vamos lá? Eu costumo começar sempre as minhas palestras falando sobre o significado da palavra, né? Eu acho que enriquece bastante a nossa compreensão. E a desigualdade no aspecto social, o que ela significa? Desigualdade, propriamente dita, caráter ou condição que não é igual. Desigualdade de condições. Já a desigualdade social é um fenômeno social que diferencia os indivíduos, colocando alguns em condições mais vantajosas do que os outros. Materializa-se no espaço social, podendo ser intelectual, econômica ou se apresentar de outras formas, gênero, raça, etc., desde que haja distinção entre grupos, sendo uns favorecidos e outros prejudicados. Ou seja, gente, toda desigualdade social, ela possui uma raiz histórica que ultrapassa uma geração. Afinal de contas, as mudanças sociais, elas demoram um intervalo de tempo muito grande para acontecer, né? Então as pessoas crescem ensinadas a acreditar que não é possível modificar uma desigualdade social. E a gente acaba replicando, a gente acaba deixando de lutar e passa a tomar as mesmas atitudes, porque nós estamos inseridos em uma sociedade que existe uma consciência coletiva, que é passada, a cada geração, e automaticamente as gerações vão agindo de forma idêntica. Tá? E existe uma questão muito importante de ser falada, que é a questão da naturalização. O que acontece? Isso é um dos efeitos da desigualdade. Então, é quando os membros de uma sociedade, eles passam a se justificar e eles de fato se convencem de que essa é a ordem natural da sociedade. Tá? E a gente se acostuma e vida que segue. Então, a gente deixa de lutar por determinada coisa. As pessoas deixam de lutar por um ensino público digno porque tem um filho inserido numa escola privada. As pessoas deixam de lutar pela saúde pública do SUS porque possuem planos de saúde. Então a gente acaba se acomodando, compreende? E a gente passa a naturalizar, a compreender, a levar isso como uma coisa natural na nossa vida, e não é. Bom, vamos conversar aqui sobre os tipos de desigualdade social e abro um parênteses para falar que aqui a gente não vai tratar de discriminação. Se a gente for tratar de discriminação, ainda entra uma série de qualificações religiosas, discriminação em relação ao estado civil, se é casado, se não é. Não, a gente vai tratar aqui de desigualdade social, tá? E a desigualdade social mais comum, mais gritante, mais palpável para todos nós é a desigualdade social, econômica, financeira, tá? É a que temos maior facilidade de percepção. Por quê? Porque ela não é um problema individual. Ela é um problema de quê? De concentração da renda, né? A gente vê aqui essa imagem, é muito impressionante, é muito impactante, uma imagem tirada de cima, em que mostra um condomínio de luxo
e ao lado uma comunidade. Então aqui mostra bem uma desigualdade social e econômica, né? Uma foto que traz com muita nitidez isso pra gente, tá? Já a desigualdade de gênero, ela se classifica como gênero masculino e feminino, homem e mulher, né? E conforme as normas culturais dominantes, o papel feminino ele sempre foi visto como algo menor, né? A nossa sociedade ela é uma sociedade muito paternalista, então há muitos anos existe muito o machismo, quer dizer, a mulher teve que conquistar o seu lugar, né? Ainda luta por isso, mas o direito a voto, ao trabalho, ao cargo público, isso é uma etapa que nós estamos enfrentando ainda com muita dificuldade, né? E existe ainda uma dificuldade muito grande em relação às oportunidades de trabalho, né? Em relação aos salários, sempre foram muito diferenciados, porque existe uma concepção de que o homem é mais capacitado ao cargo do que a mulher, tá? Eu chamo a atenção também para as mulheres muçulmanas, né, e islamismo, e que tem uma dificuldade muito maior. A desigualdade social para uma mulher muçulmana é muito maior do que para nós. E também em relação à questão da mulher negra, né? 51% da população no Brasil é uma população negra, mas a outra metade, os 49%, que são feitos brancos, compostos de brancos, eles têm o dobro de oportunidades. Então, além da dificuldade de gênero, existe aqui também essa dificuldade para mulheres não só muçulmanas, mas com mulheres negras, tá? Aumenta mais ainda a dificuldade. A desigualdade sexual, né, referente à orientação sexual. Quando a gente fala de orientação sexual, a gente fala da aptidão pelo gosto em que a pessoa se relaciona, o sexo que a pessoa se relaciona, né? Então, se a pessoa é homossexual, heterossexual ou bissexual, tá? Assim como na desigualdade de gênero, as normas culturais dominantes, elas impõem padrões de sexualidade e de comportamento, né? Então, a grande maioria, em massa, pensa que o normal é ser heterossexual. Então, consequentemente, pessoas que não se apresentam como heterossexuais, elas ficam vulneráveis à violência, à discriminação, enfim, e maior dificuldade também em relação às oportunidades no mercado de trabalho. Tá? Já a desigualdade de classe, né, quando a gente fala na desigualdade de classe, a gente enxerga que uma criança advinda de uma família de classe média alta ou de classe média, ela terá muito mais oportunidades do que uma criança de classe média baixa. Então, a classe social influencia e muito, né, em relação à questão da desigualdade, porque as oportunidades que surgem, elas são muito maiores para quem tem uma classe melhor. Em relação à casta, que ocorre na Índia, no Nepal, Paquistão, né, ela pode ser dependente de uma ocupação, de uma determinada função, ou principalmente com base na sua origem, na hereditariedade. Tá? Há uma série de restrições atribuídas às pessoas de castas mais baixas, né? Aqui, como mostra a figura, uma das restrições é a partilha de comida, de bebida, que com membros de outras castas, assim como restrições de ir a determinados locais, como prática de endogamia, a pessoa só pode se relacionar com outro membro da sua própria casta, né? E também a imposição de determinadas vestimentas, né? Então, essa casta cria, sem dúvida, uma grande desigualdade social, tá? Em relação à faixa etária, né, nós sabemos que o idoso ele sofre muito preconceito, existe muito desrespeito com o idoso e uma grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho.
apesar de muitas vezes o idoso ter mais experiência, o mercado de trabalho hoje está exigindo uma atualização tecnológica muito grande, muito avançada. E isso faz com que o idoso fique um pouco atrás dos jovens que estão ocupando os lugares de mercado, né? Existe também sempre uma questão de um preconceito, de a gente achar que o idoso vai ter maior dificuldade de aprendizado, de se inserir, ou pode adoecer com facilidade, enfim. Acaba criando também essa questão da desigualdade. A questão da deficiência física, a nossa cultura dominante, ela impõe padrões, né? Estereótipos, padrões de corpo, padrões de beleza, e o deficiente físico, quer dizer, eles fogem do padrão da normalidade que a sociedade impõe, né? Então, quando foge desse padrão, eles têm uma certa dificuldade de se inserir e acaba criando essa desigualdade. Foi preciso ser criada uma lei que impõe que as empresas contratem os deficientes físicos, né? Então, uma empresa com um determinado número de funcionários, a partir de um determinado número, ela obrigatoriamente tem que ter 2%, que varia entre 2% a 5% dentro do seu quadro de funcionários com um deficiente físico contratado. Mas isso ainda é muito desrespeitado. Apesar de ter sido criada essa lei, muitas empresas não colocam isso em prática e muitas empresas criam dificuldades, como a gente vê aqui, e não criam nem facilidade de acesso para o deficiente físico, tornando até impossível a sua contratação. E a questão da desigualdade racial, né? A desigualdade racial, a sociedade se organiza de uma maneira completamente desigual, né? Então, os deveres e os direitos dos cidadãos, eles não são iguais. Quando a gente fala em desigualdade social, é o que grita mais para a gente, não só a econômica financeira, mas como a desigualdade racial, perdão. As oportunidades no nosso mundo, na nossa sociedade, para a pessoa branca, né, de raça branca, ou para uma pessoa de raça negra. Quando eu me refiro aqui ao negro, existem dois tipos de classificação. Classificação em relação à cor da pele, aí fala em pele branca ou pele preta, ou em relação à raça branca ou a raça negra. Então aqui, hoje no vídeo, eu vou me referir à raça negra. Eu acho muito bonito esse nome, negro, mas sem nenhum tipo, por favor, não me levem, porque tem pessoas que preferem ser chamadas de preto, mas por favor não me levem a mal, só por uma questão de classificação. A gente está aqui se referindo à raça e não à cor da pele, tá? Então, quando a gente fala da questão da desigualdade racial, existe um artigo, o artigo 5º da Constituição Federal, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas será que realmente é isso? Será que na prática isso funciona? E ele ainda diz: garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá? É o artigo 5º da Constituição Federal. Mas se nós formos observar, as pessoas mais ricas do nosso país, e eu estou falando aqui do nosso país, do Brasil, tá? A grande maioria das pessoas ricas são pessoas brancas. A grande maioria das pessoas que possuem ensino superior são pessoas de pele branca. A grande maioria dos políticos e dos cargos públicos, juízes, desembargadores, procuradores, são pessoas de pele branca. A representatividade das pessoas negras é muito baixa. A grande maioria das pessoas que possuem carro e que possuem eletrodomésticos nas suas residências são pessoas de pele branca. Muitos negros não possuem em casa uma máquina de lavar roupa, por exemplo. A grande maioria das pessoas que estão empregadas, que hoje têm um trabalho, né, fixo,
são pessoas de pele branca. Já em relação aos negros, né, as pessoas de pele preta, a grande maioria das pessoas pobres e que passam fome são pessoas da raça negra. Os analfabetos brasileiros, a grande maioria é da raça negra. Não possuem acesso à internet, cerca de 50% da população que não possuem acesso à internet, a grande maioria são negros. Não possuem esgoto encanado, que dependem do SUS. Cerca de 70% das pessoas que dependem do SUS são pessoas da raça negra. A maior parte dos homicídios, os homicídios inclusive causados muitas vezes pelos policiais, independente de se averiguar a culpa, no momento qualquer suspeita, a grande maioria são pessoas da raça negra. E a maior parte dos detentos, hoje numa instituição penitenciária, se nós visitarmos, nós vamos detectar facilmente de que a grande maioria são pessoas de pele negra. Ou seja, todos são iguais perante a lei? Será que isso na prática realmente funciona? Eu trouxe para vocês um conceito que eu particularmente aprendi recentemente e considerei assim, muito importante a gente compreender, a gente entender. Foi através de um trabalho de escola da minha filha, em que ela veio me pedir ajuda e nós começamos a estudar a respeito desse tema, o que eu achei muito importante, tá? Que fala sobre a interseccionalidade. Qual é a definição de interseccionalidade? Cada indivíduo sofre opressões com base nas diferentes categorias sociais em que se encaixa, em relação a gênero, a raça, a classe, a etnia, a deficiência e a sexualidade. Ou seja, essas características, essas categorias sociais é que formam a personalidade de um indivíduo, tá? Eu não consigo falar, por exemplo, somente como uma mulher. O meu lugar de fala, a minha voz, a minha representatividade é como uma mulher branca, de classe média, ou seja, as categorias em que eu me enquadro, elas não estão dissociadas, todas elas estão interligadas, tá? E isso faz com que a opressão que eu sofra seja diferente da opressão que uma mulher, por exemplo, de classe média, mas de cor de pele preta, é diferente a opressão que ela sofre. Ou a opressão que eu sofro é diferente do que uma mulher branca de classe média baixa. Porque essas características que formam a voz, né, a representatividade de cada indivíduo, elas não estão dissociadas, tá? E aí a gente vai para os exemplos que eu trouxe aqui. Em 2010, nos Estados Unidos, teve o caso da GM Motors, né, General Motors, que foi um julgamento com uma análise isolada, tá? 5 mulheres, um grupo de 5 mulheres negras, eles entraram com uma acusação contra a GM porque elas não conseguiam vaga para serem admitidas, né, no seu quadro de funcionários, e a defesa, né, da GM, o tribunal acabou absolvendo, recusou a acusação dessas mulheres em relação à GM, porque dizia o seguinte, que a GM possuía dentro do seu quadro de funcionários mulheres, que eram mulheres brancas, e possuía dentro do seu quadro de funcionários negros. Mas, na verdade, a defesa, né, a acusação dessas 5 mulheres era a importância da intersecção. Não pode se dissociar. Por mais que a GM admita mulheres, por mais que a GM admita negros, a GM dos Estados Unidos não admitia mulheres negras. Mas o tribunal ainda assim rejeitou a acusação, tá? Então,
Quer dizer, eles não contratavam mulheres negras e, infelizmente, elas perderam a ação. A gente vê, então, que nesse caso a importância de que o julgamento não pode ser de uma forma isolada. Ele não pode avaliar só uma característica, né? A importância mesmo da intersecção. Outro exemplo muito interessante também é ocorrido aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, na Lapa, em 2013, tá? Que foi o maior exemplo de um símbolo da seletividade penal, que foi o caso Rafael Braga, tá? Ele era um catador de latinhas e de materiais reciclados. E às vezes ele saía para trabalhar e ele não conseguia dinheiro, não conseguia angariar dinheiro para retornar para casa, para o ônibus, né, de volta. E com isso, muitas vezes ele dormia no meio da rua. E nesse dia especificamente, ele se acomodou lá para deitar e para dormir e começou a ter uma manifestação pela redução das passagens de ônibus no centro do Rio. E nesse momento ele foi abordado por alguns policiais e dentro da sua mochila existiam frascos de pinho-sol e água sanitária, que eram os materiais reciclados que ele tinha encontrado e estava arrecadando. E ele foi preso. Esse rapaz foi preso, ficou preso por 5 anos, depois ele conseguiu prisão domiciliar e, enfim, é um grande símbolo aí de seletividade penal, né? Infelizmente, ele passou por uma situação muito constrangedora, né? Você carregar um frasco de pinho-sol ou um frasco de água sanitária na mochila, você estar portando, não é crime, mas mesmo assim ele foi preso, tá? E mais recente, em 2020, aqui também no Rio de Janeiro, no Brasil, né, no Rio de Janeiro, tivemos o caso da Mariana Ferrer, uma jovem classe média e que se envolveu com um empresário famoso e de classe média alta, e no final da condenação o rapaz foi absolvido e foi qualificado como estupro culposo, que é quando não existe a intenção, né? Doloso é quando existe a intenção e culposo é quando não existe a intenção. Essa tipificação, inclusive, não existe no nosso Código Penal, mas foi dada pelo juiz e pelo tribunal, né, que entendeu que era um estupro culposo, tá? E aí eu chamo atenção aqui sobre esse caso da Mariana Ferrer, exatamente sobre a questão da interseccionalidade, né, que é motivo de muitas disparidades aqui no Brasil por conta da manutenção desse sistema estamental, né? Então isso não é um caso isolado que aconteceu, assim como o caso do Rafael não é um caso isolado aqui no nosso país, existem inúmeros casos. Isso é apenas um projeto que se mantém assim. Então a absolvição do empresário, né, desse rapaz, André Aranha, é uma evidência desse grande projeto, né? Até porque ele sendo um homem de classe média alta, ela mulher de classe média baixa, a probabilidade dele ser condenado, né, culpado, é mínima. Enquanto que um negro é preso por qualquer motivo, como foi o caso do Rafael Braga, que carregava pinho-sol e água sanitária na sua mochila. E foi preso em flagrante durante uma manifestação de rua. Então, é exatamente isso que mostra essa questão da interseccionalidade, né? Como isso tem uma dimensão, um peso muito grande na nossa sociedade, né? Porque quando você une as características que formam aquela pessoa, aquela fala, aquela representatividade daquele indivíduo, é que você para analisar, você para julgar, né? E a gente não pode ficar se atendo a isso. Agora, quando foi importante observar o contexto como um todo, como foi o caso da GM, aí se utilizou características isoladas. Bom,
Vamos dar sequência e falar um pouquinho sobre a desigualdade sob a ótica espírita. Tá? O Livro dos Espíritos, no capítulo 9, ele tem um capítulo exclusivo para isso, que fala da lei da igualdade. Tá? E lá ele faz vários subtópicos que são igualdade natural, a desigualdade das aptidões, as desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante o túmulo. Tá? A gente não vai poder ver todos aqui pelo nosso tempo, mas vou abordar aqui 3 tópicos bem importantes que eu acho que vale pela nossa reflexão. Livro dos Espíritos, questão 803. Perante Deus são todos iguais? São iguais todos os homens? Ele pergunta. Kardec pergunta e os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz, é luz para todos, e enunciais assim uma verdadeira e maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Ou seja, quando ele fala que nós estamos sujeitos às mesmas dores, nós estamos sujeitos aos mesmos critérios de evolução, no qual a gente precisa de provas e expiações para o nosso aprendizado moral e intelectual. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Tá? Então, o Livro dos Espíritos nos ensina: todos nós somos iguais. Então, não deveria existir uma desigualdade entre os homens, uma desigualdade entre as raças, entre os gêneros, entre as religiões, entre os sexos, não é verdade? Questão 804 do Livro dos Espíritos. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive a mais ou a menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. É o nosso aprimoramento, é o que a gente absorve ao longo das nossas reencarnações, é o que a gente consegue evoluir espiritualmente. Tá? A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Ou seja, é a nossa vontade de querer abraçar os ensinamentos e colocá-los em prática. Não basta a gente ler e aprender, nós temos que praticá-los. Né? Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Ora, se nós pararmos para pensar, nós temos realmente aptidões diversas. O ser humano, ele já está inserido aqui, cada um com a sua bagagem espiritual, que a gente traz, não é verdade? Então, não é uma questão só econômico-financeira. Se eu pegar um dinheiro e der para uma determinada pessoa e falar, vive com esse dinheiro durante 30 dias, e pegar o mesmo dinheiro e der para outra pessoa, a maneira com que eles vão gastar e gerenciar esse dinheiro, com certeza vai ser diferente, porque cada um tem a sua aptidão, a sua facilidade, cada um tem o seu aprendizado, a sua bagagem intelectual, a sua bagagem moral, né, que já vem trazendo aí de inúmeras reencarnações, de inúmeros aprendizados. Então, as aptidões de fato são diferentes, né? E eles continuam aqui. Por que
não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E ele responde: necessária é a variedade de aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Ou seja, cada um tem que colaborar com aquilo que tem. É lógico que essa colaboração vai depender também da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio em querer fazer, né? Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-los para vos dar exemplos. E aí a gente explica a presença de espíritos que tiveram oportunidade aqui de reencarnar, tão grandiosos, né, como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Nelson Mandela, Gandhi, tantos outros, né? E o maior deles, o grande exemplo, e que veio aqui para nos ensinar, o nosso mestre, né? O maior mestre de todos, que foi o Mestre Jesus. E a questão 806, que pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E eles respondem: não, é obra do homem, não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Ou seja, a desigualdade vai desaparecer. E quando a gente fala que a desigualdade ela é obra do homem, eu abro aqui um parênteses e vou convidar vocês a assistir e analisar junto comigo um videozinho que rolou aí nas redes sociais e que agora nós vamos rever para a gente poder conversar um pouquinho a respeito desse nosso tema. Tá bom? Vamos lá. Essa foi uma pesquisa feita na Rússia no ano de 2020, mais precisamente em Moscou, em que eles montaram 2 estandes exatamente idênticos, tá? Com os mesmos brinquedos, as mesmas características, mesmo tamanho, e eles colocaram um estande ao lado do outro para que a criança despertasse interesse em brincar, tá? E trouxeram algumas crianças de várias idades distintas. Essas crianças olhavam para o estande e num dos estandes estava um vazio e o outro com os brinquedos, né? Mas o outro tinha uma criança com uma deficiência brincando e convidando, né? Chamando para que aquela criança fosse brincar junto com ele, tá? As reações são bem incríveis, né? Nós observamos que as crianças maiores, em que já tiveram um contato maior com a sociedade, um aprendizado maior com a família, elas ficavam constrangidas, mas elas acabavam escolhendo o estande que estava vazio, né? Que não tinha ninguém para brincar. Ou seja, elas optavam por brincar sozinhas, preferiam brincar sozinhas do que sentar lá junto de uma criança especial. Porque elas assimilaram, elas compreenderam que qualquer coisa que foge daquele padrão de normalidade não é o adequado. Quando eles começaram a trazer as crianças mais novas, menores, né, com idade inferior, a reação era incrível, né? O sorriso, a espontaneidade, né? A pureza da criança. E imediatamente ela se direcionava e começava a brincar com esse menino especial. Isso mostra com que uma criança que ainda não sofreu determinada influência da sociedade, ela tem uma reação muito pura,
né? E por isso que a gente falou, eu fiz questão de mostrar, né, que a desigualdade social e a discriminação, isso é sim obra do homem, não é obra de Deus. Nós nascemos puros, né, de qualquer distinção, de qualquer julgamento, né? E infelizmente nós somos contaminados pela sociedade o qual nós estamos inseridos, né? E aí mostra uma cena linda de todas as crianças vindo na direção e brincando. Enfim, uma pesquisa bacana e de um grande ensinamento, traz uma reflexão muito grande para a gente. Bem bacana, né, gente, esse vídeo, essa experiência, e que mostra que a gente vem de uma forma muito pura, né? A criança é muito pura, e à medida que a gente começa a ser inserido numa sociedade, dentro de uma consciência coletiva, a gente começa a ser influenciado, né? E aí habita a nossa responsabilidade. Nós, como espíritas, nós, como mães, pais, como avós, como tio, tia, educadores, professores, ou simplesmente como um mero cidadão, mas que quer ver o bem do próximo, temos o dever de divulgar a nossa doutrina espírita e de ensinar. Nós somos como gotas no oceano. Parece que não faz muita diferença, mas faz, gente. Pensem, vamos fazer uma analogia, como se nós fôssemos uma gotinha colorida de amor, vermelha, da cor do amor. E se nós pingarmos essa gotinha dentro de um copo de água, a gente vai tingir essa água. Esse copo d'água representa a nossa família, né? E se a gente consegue tingir e contaminar todo mundo com o nosso amor, com os nossos ensinamentos, com a prática dos ensinamentos de Jesus, certamente essa família toda também vai poder estar apta para ensinar para o próximo, né? E para diluir a sua gotinha no próximo. Um copo de uma água já vermelha de amor, que todos foram coloridos ali, vamos colocar assim, dentro de uma bacia que talvez represente o nosso prédio, um balde, por exemplo, também vai conseguir aos pouquinhos colorir aquela água. E assim por diante, se a gente pensar como o balde sendo o nosso prédio, depois a nossa cidade, a piscina sendo a nossa cidade, uma lagoa grande como sendo o nosso país, e por que não o oceano sendo o nosso planeta. Então que a gente possa, com a nossa gotinha de amor, por mais que a gente ache que é muito pouquinho e que a gente vai demorar muito tempo para colorir o nosso oceano, mas se nós juntarmos, cada um juntar um pouquinho da sua gotinha vermelha de amor, certamente a gente já vai fazer um diferencial. Essa é a nossa responsabilidade como espírita, essa é a nossa responsabilidade como filhos de Deus, né? Querendo a evolução do nosso planeta, em especial nesse período em que a gente se encontra, um período tão importante de transição, então que a gente possa fazer a nossa parte, distribuindo o nosso amor. Gente, estamos chegando ao final e eu vou terminar aqui com 3 pensamentos para a gente guardar ao final dessa nossa reflexão. Esse pensamento de Confúcio, que fala: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, que a gente consiga dar muitos exemplos bons, né? Essa outra frase de Nelson Mandela, que fala: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. É o que nós conversamos sobre a questão da consciência coletiva e da influência da sociedade, né? À medida em que nós somos inseridos na sociedade, cabe a nós
que queremos fazer um diferencial no nosso mundo, ensinar que o próximo, que as crianças precisam amar, sem distinção nenhuma. E por fim, no Evangelho segundo o Espiritismo, instruções dos Espíritos quando falam da lei do amor, amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Gente, muito obrigada pela atenção de todos, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui presentes. Mais um ano que se inicia, mais uma jornada, então que a gente possa estar juntos aí nessa caminhada e que Jesus nos abençoe. Irmã Zarabatana, Corumbá, Curicuri, toda a sua falange de trabalhadores estejam conosco, nos iluminando, nos abençoando e nos fortalecendo, sobretudo aí nesse ano de 2021, que seja um mundo de muito crescimento, de muito aprendizado, de muita transformação e, sobretudo, de muita saúde. Que assim seja, graças a Deus.